Você encontra um novo jogo de terror, que à primeira vista parece ser só mais um passatempo inofensivo, mas acaba descobrindo que na verdade é muito mais que isso, colocando a vida de todos que jogam em perigo. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver a esse jogo amaldiçoado? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Hutch e seus amigos tentando parar essa maldição, e eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o jogo mortal em Stay Alive. Começamos com uma vista de cima de uma fazenda macabra. Um homem entra em uma mansão vasculhando o lugar. Ele se assusta com o reflexo de um fantasma no espelho, mas continua andando pelo local. Então o cara começa a ouvir um misterioso som. Ele se vira para ver o que é, e se depara com uma mulher usando um vestido vermelho, que tenta atacá-lo. O cara corre até a saída, mas a porta é fechada pela assombração. Ele sobe para se esconder em um dos cômodos, porém quando abre a porta, se depara com uma cena de duas pessoas que foram finalizadas, e acaba sendo finalizado com uma corrente pela mulher de vermelho. Então nós vemos que era apenas um jogo. Loomis liga para Hutch e conta que achou um novo jogo irado, tão assustador quanto Fatal Frame. Eles combinam de jogar no final de semana e desligam. Logo, Loomis escuta um barulho no andar de cima e sobe para ver o que é. Ele percebe que está vindo de um dos quartos, e abrindo a porta, ele pega seus amigos Rex e Sarah dando uma relaxada. Ele diz que viu ambos no jogo e que eles vacilaram, já que os personagens do casal foram finalizados naquele quarto macabro. Algum tempo se passa, e Loomis acorda após ter pesadelos com um jogo de terror. Ele tenta ligar a luz, mas o local está sem energia. O cara desce as escadas e usa um isqueiro para iluminar o caminho, mas acaba levando um susto ao ver um reflexo da mulher de vermelho no espelho, assim como no jogo, mas ele pensa que são apenas coisas da sua cabeça. Ele pega um copo de leite e começa a ouvir o mesmo som do jogo, que surgiu pouco antes do seu personagem ser atacado. Então ele vê uma sombra na cozinha e pergunta se é Sarah ou Rex, mas Loomis percebe que é algo sobrenatural e corre até o andar de cima, o que geralmente não adianta muito. Ele entra no quarto de Rex e Sarah e vê que ambos foram finalizados de uma forma terrível. A assombração prende a corrente do lustre no pescoço de Loomis e joga ele do segundo andar, finalizando ele da mesma forma que o personagem do game. Bom, Loomis nem teve chance. Talvez se ele não descesse para tomar um copo de leite na madrugada, ele poderia estar vivo. E provavelmente esse cara escutaria seus amigos sendo finalizados no quarto, já que foi de um modo extremamente agressivo. Dificilmente ele teria um sono tão pesado a ponto de não escutar os gritos. E obviamente, descolar um jogo novo e desconhecido é algo que muita gente sempre quis fazer. Mas provavelmente você deveria checar as fontes da onde esse jogo veio. Já sabemos muito bem que pegar um jogo desconhecido, ou até mesmo uma fita desconhecida para assistir, pode acabar tendo um final não muito agradável, se é que vocês me entendem. Passamos para Hutch chegando no trabalho e indo conversar com Miller, seu chefe. O homem está de mau humor e joga uns papéis em cima da mesa, falando que está há mais de um mês trabalhando nisso. Hutch pede desculpas e diz que terminará o relatório assim que puder. Mas Miller revela que não estava falando sobre o trabalho, e sim sobre o jogo Silent Hill 4. Ele pergunta como faz para passar de uma parte do jogo, e o rapaz pede um dia de folga em troca da dica. Ele consegue o que quer e conta como avançar no jogo para Miller. Ok, ficar mais de 100 horas travado em um game é algo extremamente estressante. Sinto pena de quem é viciado em jogos Souls-like. Vocês gostam de sofrer, galera. Mas essa referência sobre Silent Hill 4 não faz sentido algum. Jogar fora uma arma com munição infinita não me parece uma dica muito boa para matar um boss final. Eu sei que jogar a munição fora funcionava nos primeiros jogos da franquia, mas pelo que pesquisei não era o caso nesse jogo aqui. Após o truque de Hutch para conseguir um dia de folga, ele recebe uma ligação e descobre que seu amigo morreu. Algum tempo se passa e Hutch está no velório do seu amigo. Abigail se aproxima e tira uma foto dele, comentando que o homem parece ser o mais triste no velório, apesar de não estar chorando como os outros. E digamos que isso é algo bem esquisito de se fazer em um velório, sair tirando foto de pessoas que você nem conhece, sem nem ser contratado para isso. Porém Hutch não se preocupa tanto, e pergunta se a garota conhecia Loomis, e ela responde que mais ou menos, e que está no velório por causa da sua amiga Sarah, que estava na casa e foi finalizada também. Abigail comenta que sempre imaginou que tiraria fotos no casamento de sua amiga e não no velório, então ela entrega o seu número para Hutch e vai embora. A irmã de Loomis chega e entrega uma bolsa com jogos do seu irmão. A garota diz que os pais dela não a deixariam jogar esses games violentos, e que além do mais esse seria o desejo de Loomis. Mais tarde, Hutch se encontra com October e Finn. Os irmãos tentam consolar o cara, e perguntam se ele sabe o que realmente aconteceu com Loomis, Sarah e Rex, mas Hutch só diz que alguém os finalizou. October abre a mochila e acha um álbum de fotos de Loomis, que tem uma fotografia dos dois amigos ainda crianças. Finn acende o isqueiro do falecido, e Hutch se sente mal ao ver o fogo, se lembrando de traumas da infância, que envolvem um incêndio. Finn encontra o game Stay Alive na bolsa, e Hutch diz que é o jogo que Loomis estava jogando na noite da tragédia, e que o seu amigo era um dos testadores da beta. Finn diz que já foi um testador também, e que é legal no começo, mas fica monótono depois. Então ele insiste que o grupo precisa jogar para honrar Loomis. Logo passamos para Hutch no seu apartamento. O seu amigo Swain
Swink bate na porta e assusta o cara, mas em seguida ele lamenta pelo falecimento de Loomis. O restante da galera chega logo em seguida, incluindo Abigail. Hutch apresenta a garota para o grupo e October demonstra sentir um pouco de ciúmes. Eles preparam a sala para a jogatina e Hutch decide avisar Abigail que acabou o papel higiênico após a garota começar a usar as acomodações. E em um momento extremamente inconveniente, o cara, em vez de deixar o papel no chão para a garota pegar, eles decidem ser uma boa ideia abrir a porta e entregar para ela e continuar conversando pela porta do banheiro, como se os dois não tivessem se conhecido praticamente no dia anterior. E só eu acho isso estranho. A noite chega e eles se sentam na sala para jogar Stay Alive, e o chefe de Hutch está na call com o grupo. Ok, por ser um jogo em beta em 2006, dificilmente teria suporte para eles jogarem online, além de ter várias cópias para cada jogador, se bem que isso não era algo muito difícil de se fazer naquela época. Miller diz que pediu para a secretária mentir para sua mulher sobre ele estar em uma reunião com os sócios, para poder jogar com eles. Antes de começarem a jogar, Finn lambe o controle de Swink e entrega para o garoto. E eu não sei quem se prejudicou mais nesse ato, o cara que lambeu um controle sujo ou o cara que vai ter que jogar com ele. O jogo começa e nós vemos que a desenvolvedora do jogo se chama Bellman Games. Um livro com o texto que contém a oração de Elizabeth aparece na tela. Hutch começa a apertar vários botões e nada acontece. Ele pensa que a tela congelou e Abigail fala para ele tentar ler a oração em voz alta. Swink diz que comandos por voz é tecnologia de ponta. Hutch recita a primeira linha e demonstra ter funcionado. Então todos começam a recitar a oração juntos e podemos ver uma assombração transparente passando atrás deles. Ok, eu não sei vocês, mas se um jogo me faz ler algum tipo de ritual antes de começar a jogar, sendo que meu amigo acabou de morrer após testar esse mesmo game, eu teria um pouco de receio antes de recitar essa coisa e invocar algum tipo de demônio ou entregar minha alma para um, caso você acredite nesse tipo de coisa. Os jovens começam a criar seus personagens e o narrador do jogo diz que o grupo cometeu o grave erro de pronunciar as palavras e que em breve morrerão por isso. O narrador conta que há 200 anos atrás, a condessa Elizabeth Bathory abriu uma fazenda chamada Gerrut, junto de uma escola para meninas, e que nesse lugar as moças sofreram diversas atrocidades, e os registros desses acontecimentos foram apagados. E October conta que a sua avó costumava assustar ela com histórias dessa fazenda. O objetivo do jogo é sobreviver até descobrir a verdade sobre o que aconteceu nessa fazenda. Então a jogatina se inicia e os controles começam a vibrar, emitindo o mesmo som que Loomis ouviu antes de ser eliminado. E aqui vemos por que Miller demora tanto para zerar um jogo, já que o cara joga com o controle largado na mesa, e só pega ele quando algo acontece na tela. Hutch percebe que o som avisa quando tem um inimigo por perto, então uma assombração aparece e ele a finaliza usando a arma do seu personagem. A menina dropa uma rosa, e o narrador explica que esse item pode ser usado para afastar os inimigos. E digamos que se você precisa gastar 3 tiros para matar um inimigo que está literalmente na sua frente, você vai ter problemas durante a gameplay. Finn e Miller se separam do resto do grupo. Eles estão no cemitério da fazenda e os inimigos estão atacando por todos os lados. Então Miller entra em uma tumba e fecha a porta, se separando de Finn. E com certeza não é uma boa ideia se separar e ficar isolado do resto do seu grupo em um jogo onde o objetivo é sobreviver, como o próprio nome sugere. Andar em grupo e cobrindo seus aliados seria a melhor estratégia aqui. Abigail nota que tem um armário que está emitindo uma luz. Hutch abre o móvel e eles acabam achando um quarto secreto, que tem uma pintura da Condessa Elizabeth e o diário com a oração do começo do jogo. Miller está explorando os túneis sozinhos e o controle dele começa a vibrar. Então Hutch avisa para seu chefe jogar uma rosa. Porém, ele usa o item muito cedo e não tem outro para se proteger. Swink fala para Miller descrever onde está e o homem informa que está em um tipo de sala de tortura. Miller se sente desconfortável com o cenário macabro e acaba largando o controle por alguns instantes. Então a Condessa aparece nas costas do personagem e o finaliza com uma tesourada. Finn pergunta onde fica a sala de tortura e Miller responde que descobriu o local após achar uma entrada secreta. Então o homem percebe um vulto passando do lado de fora de sua sala e ele pensa que é só algum segurança tentando lhe dar um susto, ou talvez só esteja vendo coisas, após ter jogado por tanto tempo. Swink comenta sobre uma teoria chamada de realidade da percepção, onde a mente pode confundir o mundo dos jogos com o real. Então um grupo de amigos encerra a jogatina dedicada à memória de Loomis. Miller fecha a porta do seu escritório e ela misteriosamente abre de novo. Então o homem fecha novamente e podemos ver uma assombração observando Miller. Ele está se afastando do escritório e a porta abre mais uma vez. Miller entra na sala e escuta o barulho de algo vibrando. Ele procura embaixo da mesa e ri ao perceber que era só o seu controle. Ok, a regra é clara. Se uma porta fica abrindo sozinha várias vezes, você corre na direção contrária ou corre atrás do primeiro saleiro que você encontrar. Mas Miller cometeu o erro de voltar para a sala e é pego por uma assombração. No dia seguinte, Hutch chega no trabalho e fica surpreso ao ver vários policiais. O cara tenta entrar no escritório do chefe, mas o detetive Thibodeau o impede de entrar e diz que o local é a cena de um crime. O rapaz se mostra confuso e fala que conversou com Miller há pouco tempo.
Então os detetives decidem interrogá-lo, já que ele teve contato com a vítima do crime. Thibodeau pergunta se ele estava com Miller ontem à noite, e Hutch responde que não, e conta que ele, Miller e mais alguns amigos estavam jogando online. Thibodeau pede para o detetive King anotar os nomes dos amigos de Hutch e pergunta onde o rapaz mora, e nota que fica a 10 minutos do prédio, e o detetive King começa a desconfiar do cara. Thibodeau diz que sente pela perda do rapaz e passa o seu contato para ele. Então Hutch olha para o lado e vê o corpo do seu chefe, que está da mesma forma que ele foi finalizado no Stay Alive. Algum tempo se passa, e Finn acha o corpo do personagem de Miller no jogo. October pede para o seu irmão parar com o Stay Alive, e Abigail fala para Finn mostrar mais respeito. Mas o cara é um babaca que não se importa com nada, e só quer continuar jogando. Eles vão para a varanda do lugar, e October pergunta sobre a vida de Abigail, e a garota responde que cresceu na Georgia e que o seu pai era arquiteto, e que ela irá para Princeton no outono. Bom, ela esqueceu de mencionar que gosta de ficar tirando foto dos outros em enterros e ser observada enquanto usa o banheiro. October acende um cigarro e Hutch fica desconfortável, se lembrando do seu passado novamente. Ele explica para Abigail que tem um trauma com fogo e que é uma longa história. Hutch demonstra estar preocupado sobre a semelhança entre o jogo e a vida real, e Abigail acha que é só uma coincidência, porém isso já aconteceu 2 vezes e causou 4 mortes, então essa galera deveria estar levando isso um pouco mais a sério. Eu começaria a procurar pela desenvolvedora do game, a Belmont Games, para descobrir melhor que tipo de pacto com o capiroto que eles fizeram no jogo, e quais seriam as possíveis saídas para reverter aquela oração que eles leram no início da gameplay, já que provavelmente aquilo deve ter dado algum poder para a Condessa finalizar os jogadores na vida real, após eles morrerem no game. Finn continua jogando Stay Alive, e nós vemos que ele está enfrentando a Condessa, que está dentro de uma carruagem preta. Então o rapaz escuta o barulho dos cavalos fora do jogo, e pausa a jogatina. Hutch começa a ligar os pontos, e diz que Loomis e Miller estavam jogando Stay Alive na noite em que foram finalizados. Ele se apressa para ver se Finn está bem, e seus amigos tentam acalmá-lo, falando que os crimes não têm relação com o jogo. Os jovens chegam ao bar e encontram Finn jogado na poltrona, mas felizmente ele só estava dando um tapinha, se é que vocês me entendem. Finn comenta que está quase sendo finalizado no jogo, e que conseguiu achar um espelho de prata, que a Condessa não consegue quebrar, já que a bruxa demonstra não gostar de ver seu próprio reflexo. Finn diz que ama Hutch e sabe o que ele passou nos últimos dias, mas que ele está assustando todo mundo por dizer que o jogo tem relação com os crimes. Mas com o passar dos dias, nós vemos que os amigos estão sendo atormentados pela Condessa fora do jogo. October vê uma assombração no espelho, Finn escuta o som dos cavalos da carruagem e quase é atropelado por um caminhão. Swink está mexendo no computador e sangue começa a sair do teclado, mas logo ele percebe que não era real. Já Hutch está fazendo a barba e viu uma versão possuída dele mesmo no reflexo. Hutch vai até o seu trabalho para usar o computador do local. Ele pesquisa sobre Miller e Loomis, achando imagens e documentos da polícia sobre o ocorrido. O rapaz descobre que o instrumento que finalizou Miller foram lâminas duplas de 14 polegadas, e com isso faz a ligação com a tesoura que a Condessa usa no jogo. Ele imprime alguns papéis sobre os casos e podemos ver uma aparição passando ao fundo. Hutch leva os papéis até os seus amigos e diz que eles podem o chamar de louco ou paranoico, mas explica que os policiais acham que Miller foi finalizado com uma tesoura, e isso aconteceu com o personagem dele no Stay Alive. Já no relatório de autópsia de Loomis, consta que ele teve o pescoço quebrado, e o personagem do rapaz foi enforcado no jogo. Ok, eu não acho que esse cara conseguiria encontrar facilmente os relatórios policiais e de autópsia sobre o caso, já que geralmente isso fica privado, pois eram investigações que estavam em andamento. Então os amigos de Hutch começam a acreditar nele, e October conta sobre a história da fazenda de Rouge, que ouviu de sua avó. A garota explica que a Condessa Elizabeth era sádica e doente, e que todos os detalhes no Stay Alive são baseados na vida da mulher, como a torre, o cemitério e o quarto de tortura. Ela fala que Elizabeth caçava suas vítimas em uma carruagem, e que ela odeia espelhos pois não quer ver a sua aparência envelhecida. A garota diz que isso são fatos e não um conto, e que a Condessa foi trancada na torre e que jurou que voltaria para se vingar. Hutch fala que só se importa em descobrir o que aconteceu com Miller e Loomis, e não demonstra acreditar nessa história que a garota contou. Passamos para Finn dirigindo. Uma névoa misteriosa começa a se formar no local, e uma assombração aparece na pista. Finn se assusta e desvia o carro para não bater. October liga para o seu irmão, e ele informa que está bem, porém o seu carro não quer ligar. Então Finn passa a localização para os seus amigos virem ajudar. Finn pergunta sobre a realidade da percepção para Swink, que está relacionado com ver coisas que não são reais. October avisa que estão a caminho, e lembra que o personagem de seu irmão não morreu no jogo, para tentar acalmá-lo. De repente, Finn começa a ouvir o relinchar de cavalos, e logo em seguida é atropelado pela carruagem da Condessa. Bom, ele poderia ter simplesmente ficado dentro do carro, já que Elizabeth estava eliminando os jovens com base nos últimos momentos deles no jogo. Talvez a carruagem atravessaria o carro e atropelaria ele da mesma forma, mas é uma opção 1000 vezes melhor do que ficar parado no meio da estrada. Até mesmo correr para o acostamento da estrada e ficar atrás de uma árvore seria melhor, já que esse tipo de veículo não é muito bom em fazer curvas, a menos que seja esse cara que esteja pilotando. O grupo chega no
local e October começa a chorar ao ver o corpo do seu irmão. Os detetives também chegam lá, e Hutch vê que Finn teve o mesmo destino do seu personagem no Stay Alive, o que é bastante estranho, já que o personagem de Finn não morreu enquanto ele jogava. Isso é um sinal de alguma outra regra que eles ainda não descobriram e que precisam ficar de olho para não acabarem com o mesmo destino. Hutch conta para o detetive Thibodeau sobre a fazenda de Rouge, a Condessa Elizabeth e a relação do jogo com os crimes. Thibodeau fala que conhece a história de Elizabeth, mas começa a desconfiar do rapaz, já que Hutch viveu com a família de Loomis após a tragédia envolvendo seus pais, e por isso é um possível suspeito desses 3 crimes, por ter relações com todas as vítimas. Thibodeau e Hutch vão conversar a sós. O detetive diz que irá olhar a pesquisa que o rapaz fez, porém se vir ele em mais uma cena de crime terá que prendê-lo. O detetive King pega o notebook para jogar Stay Alive. Swink diz que não é uma boa ideia, mas o agente o manda calar a boca e pergunta como faz para jogar. Então Swink responde que ele precisa recitar a oração do diário. Hutch percebe que King está jogando e corre para fechar o notebook. Porém, o personagem do detetive já está em uma péssima situação e é finalizado de uma forma brutal. E provavelmente esse deve ser algum tipo de recorde de morte mais rápida em um jogo, já que o cara tinha acabado de criar o personagem. E Swink deveria ter impedido o cara de jogar, em vez de dar uma dica para King, dizendo para ele ler o que estava escrito no diário, condenando o cara a um destino terrível. King não acredita que o jogo tenha causado os crimes e pergunta o motivo de Thibodeau não ter prendido Hutch. O detetive responde que é improvável que o rapaz tenha ido até lá com uma carruagem e atropelado Finn. Depois de todos esses acontecimentos, não deve restar dúvida de que o jogo tem uma relação sobrenatural com os crimes. Então eles deveriam tentar achar espelhos como o que Finn estava usando no jogo, que não são feitos de vidro, assim a Condessa não consegue quebrá-los. E eles fariam a Condessa ver o seu próprio reflexo, já que ela tinha problemas com autoestima, como eu mencionei antes. Então possivelmente isso faria ela recuar um pouco. E anteriormente, o narrador do game havia falado que rosas podem afastar as assombrações, e isso pode funcionar fora do jogo, já que o Stay Alive está ligado com o mundo real. Podemos notar isso ao perceber que a carruagem preta e a tesoura da Condessa foram usadas para cometer os crimes da vida real, mesmo sendo elementos do jogo. Eles poderiam conseguir as rosas facilmente em uma floricultura, e talvez entrar no código do jogo e criar um cheat para ter várias rosas, ou fazer elas droparem mais no game. Afinal, a Condessa também está trapaceando, já que o personagem de Finn não tinha sido finalizado quando ele estava jogando. October diz que Finn era tudo que ela tinha e culpa Hutch por ter colocado o Stay Alive na vida deles. Só que se eu me recordo bem, Finn era o cara que insistiu várias vezes para eles jogarem. O rapaz fala que sente muito e que não sabia que o jogo iria causar isso, mas que precisam agir para mais ninguém morrer. Então October pede para Hutch e Abigail descobrirem tudo sobre o Stay Alive, enquanto ela e Swink cuidam do velório de Finn. Então a garota diz que irá encontrar quem fez isso com seu irmão e revidar. Passamos para o detetive King, que vai até uma loja de videogames e pede informações sobre o Stay Alive, mas o atendente responde que nunca ouviu falar e que talvez esse jogo possa ser ilegal. O agente sai da loja e entra em seu carro, então ele começa a ouvir o barulho de um controle vibrando, junto do reflexo de uma assombração no banco de trás. King se assusta e é finalizado pela criatura ao melhor estilo Jogos Mortais. Voltamos para Abigail e Hutch, que estão na casa de Loomis, procurando informações ou pistas sobre a origem do jogo. Hutch comenta que já viveu com a família de Loomis e que a casa era como um lar para ele, sendo um refúgio em tempos ruins. Ele revela que seu pai era muito ciumento e que pensou que sua mãe pulava a cerca, apesar dela não pular, e por conta disso, o homem colocou fogo na casa e a sua mãe morreu no incêndio. Os bombeiros conseguiram o salvar e seu pai está preso atualmente. Hutch demonstra sentir culpa e diz que se fosse mais corajoso poderia ter impedido aquilo, e é por isso que ele odeia fogo, como nas cenas em que Finn e October acenderam isqueiros e o deixaram desconfortável. Hutch consegue entrar na casa através da janela. Ele abre a porta para Abigail e ambos começam a observar a cena do crime, como o espelho e o corrimão quebrados. Abigail olha para o quarto em que Rex e Sarah foram finalizados, e Hutch leva ela para o quarto do Loomis, para poupar Abigail de ver aquela atrocidade. A garota pergunta o que eles poderiam achar que os policiais ainda não encontraram. Então Hutch diz que os agentes não sabiam onde procurar, e pega o celular de Loomis que estava escondido no gabinete do computador. Ele acha vários e-mails da Bellman Games no aparelho, que é a produtora do Stay Alive, inclusive o endereço da empresa. Hutch diz que Loomis testava as versões beta para a produtora, e informa October e Swink sobre o que descobriu. Swink acessa o GPS pelo computador e começa a orientar Hutch até o local. Então October pega o telefone e diz que está lendo um livro chamado Martelo das Bruxas, que é um manual feito pela Inquisição para caçar bruxas. Ela informa que precisam ferir Elizabeth com um prego no coração, pescoço e testa, para colocar de volta o espírito humano no corpo da Condessa. October diz que isso é muito importante, e que a alma do morto-vivo só é limpa após queimar o sangue. Hutch pergunta se a Condessa ressuscitou, e October responde que o espírito pode ser trazido de volta com as palavras certas, ou seja, com a oração que eles recitaram no jogo. Swink vê no noticiário que o detetive
King foi finalizado. Eles ficam surpresos com isso, e viaturas de polícia começam a chegar ao local por acharem que os jovens são suspeitos. O detetive Thibodeau entra no apartamento, mas os jovens conseguem escapar pelas escadas de emergência do prédio. E provavelmente chegar com as sirenes ligadas não é uma boa estratégia se você quer prender alguém de surpresa. Hutch e Abigail chegam no endereço que estava no celular de Loomis e entram no local. A garota estava observando a boneca da Condessa, e um homem misterioso surge nas costas dela. Ele está segurando uma tesoura e pergunta o que a garota estava fazendo na sua casa. O homem começa a pressionar a Abigail e ela pede desculpas e diz que não sabia que alguém morava no local. Hutch chega lá e diz que eles conhecem Loomis, que era um testador beta do jogo. Então nós descobrimos que esse cara misterioso criou o Stay Alive. Ele conta sobre o desejo que tinha de criar o jogo mais aterrorizante de todos e que cresceu ouvindo histórias da Condessa Elizabeth, por isso decidiu se basear nisso. Então Hutch explica que 5 pessoas morreram após jogar o Stay Alive e mostra as imagens dos crimes. Abigail fala que essas pessoas tiveram o mesmo destino de seus personagens dentro do game. O criador do Stay Alive fica chocado e fala sobre uma mulher que pode ajudá-los. Ele diz que não deve ser difícil localizá-la e para perguntarem sobre um livro chamado A Senhora de Sangue. Ambos chegam até a mulher e Abigail fica impressionada com a beleza da Condessa após olhar uma imagem em um livro. Então a mulher explica que Elizabeth era obcecada por sua própria beleza e achava que com o sangue de jovens garotas conseguiria ficar bela para sempre. Por isso o nome do conto é A Senhora de Sangue. Ela diz que a Condessa usava uma carruagem preta para sequestrar essas jovens e depois usava elas para se banhar com o sangue. Então o magistrado da época não pôde mais ignorar os rumores sobre a fazenda Gerouge. Eles invadiram a propriedade e acharam os corpos de 39 jovens garotas. As autoridades da época condenaram Elizabeth à morte e ela jurou ressuscitar e se vingar. Hutch pergunta se a mulher sabe onde fica essa fazenda e ela responde que não, sendo a localização do lugar um mistério, mas explica que supostamente a torre e as câmaras subterrâneas ainda existem. A mulher não sabe que os jovens estão sendo atormentados e por isso ela alerta para ambos não se meterem com a Condessa, explicando que o espírito dela pode ser conjurado com um texto adequado. E por mais bizarro que pareça, a Condessa Elizabeth Bathory realmente existiu, e digamos que ela pode ter sido uma das maiores serial killer da história, conhecida como a Condessa Sangrenta, finalizando entre 30 e 600 meninas e jovens camponesas. Existem teorias que dizem que a Condessa finalizava as garotas para usar o seu sangue em uma espécie de ritual, para impedir o envelhecimento da sua pele. E também tem outra teoria de que tudo isso foi uma conspiração para afastar a Condessa do poder e de suas posses. Apesar dela nunca ter sido julgada, ela foi confinada em seu castelo, com suspeitas de canibalismo, torturas e bruxaria. E quando ela foi presa, a mulher estava totalmente coberta de sangue. Porém, ao contrário do que o game fala, nada disso aconteceu nos Estados Unidos, e sim na Europa, no início do século 17. E digamos que isso pode acabar complicando um pouco, caso a gente tente partir para o estilo Supernatural, de salgar os ossos e queimá-los. Voltamos para os amigos que se encontram na casa de Loomis, e Hutch diz que eles despertaram o espírito quando recitaram a oração, mas Swink fala que isso é muito improvável. Abigail percebe que o jogo está rodando no notebook, e que a personagem da October está na tela. Swink diz que não ligou o jogo, e que a garota está fumando lá fora. October vê uma assombração na janela de uma casa em construção, e decide entrar no local. Swink diz que pensou que ficariam bem se não jogassem o jogo, e Hutch fala que não sabe as regras do Stay Alive, e que talvez não haja nenhuma. Os três começam a chamar por October, e chegam à conclusão de que o jogo está rodando por conta própria. October anda pela casa e acha uma algema de corrente no chão. A assombração passa bem na frente da garota, e ela pega um martelo e pregos em um cinto de ferramentas, para tentar finalizar a Condessa, assim como está no livro da Inquisição. Mas ela acaba achando uma ferramenta de pregos e deixa o martelo de lado. Então a garota encontra a Condessa e dispara várias vezes. Porém, os pregos atravessam um espírito. October sai correndo, e Elizabeth prende o pé da garota com a algema e puxa ela. Hutch e os outros escutam os gritos da garota e tentam entrar no local, mas o espírito trancou a porta. Então a garota manda a Condessa ir para aquele lugar e é finalizada pela bruxa. Hutch abre a porta e encontra October no chão e começa a chorar. Ok, eles já deveriam ter percebido que a Condessa está tentando finalizar um por vez, visto que Miller e Finn morreram quando estavam sozinhos. Por isso, October não deveria ter entrado num local sozinha, ainda mais após ver uma algema de corrente no chão, algo totalmente incomum para estar em uma casa em construção, e certamente só está no lugar por causa da Condessa. Eu sei que a garota queria vingar o seu irmão, mas seus amigos estavam dentro da casa. Ela poderia chamar eles e armar um plano inteligente, em vez de ir atrás de uma morte certa. Hutch estava fazendo toda a força do mundo para abrir a janela de vidro, quando poderia simplesmente ter pego um tijolo da pilha que estava logo ao lado, e quebrado o vidro da janela, para alcançar o pino do lado de dentro e abri-lo. E ele também poderia tentar parar o sangramento de October, porém eu acho que não seria possível pela profundidade e região do corte. Algum tempo se passa e os três estão na van. Swink se sente culpado por ter deixado October ficar sozinha, e Hutch diz que não é culpa do rapaz, e sim dele. Abigail decide desabafar também, revelando que seu pai não era arquiteto, e que ela não está indo para Princeton. A garota diz que quase tudo que disse é mentira, e que está morando dentro daquela van. Então Hutch fala que eles
eles precisam encontrar o corpo de Elizabeth que está na torre, e para isso terão que falar com o criador do jogo, já que ele deve saber onde fica a localização da fazenda. Swink liga o notebook e começa a jogar Stay Alive. Ele explica que um deles tem que jogar até conseguir encontrar o corpo da Condessa, já que Elizabeth continua rodando Stay Alive, mesmo sem ninguém no controle. Eles voltam até a casa do criador do jogo, então Hutch e Abigail vão vasculhar o local e Swink fica na van, tentando permanecer vivo no Stay Alive. Hutch bate na porta e pergunta se tem alguém no local, mas ninguém responde. Ambos se separam sem motivo algum, e Swink percebe que a casa do jogo é igual à do criador. Hutch acha a carruagem preta em uma garagem e pergunta se Swink ainda está vivo no jogo, e o rapaz responde que sim. Hutch conta que não tem ninguém no local, e Swink diz que o seu amigo precisa chegar na porta dos fundos da casa. Então ele começa a guiar Hutch através da réplica 3D do jogo. Abigail escuta o barulho de um controle vibrando no andar de cima, e sobe para ver o que é. Ela entra em um quarto e percebe que é o mesmo cômodo em que eles acharam a entrada secreta no armário, quando jogaram Stay Alive pela primeira vez. Então a garota entra no guarda-roupa como se estivesse nas crônicas de Nárnia. Lá ela acha a pintura, a tesoura e o diário da Condessa. Swink guia o seu amigo até o cemitério. Hutch entra no local e avista a torre em que está o corpo de Elizabeth, descobrindo que essa é a fazenda de Rush. Abigail percebe que os nomes das garotas que Elizabeth finalizou estão no diário. Então de repente o local escurece completamente. Ela acende um isqueiro e nós vemos que tem várias baratas no rosto da garota. Hutch escuta os gritos de Abigail e pede para Swink o guiar até o andar de cima da casa. Ele corre para a escada, porém o alçapão está trancado com um cadeado. Então Swink dropa um pé de cabra na escada do jogo, e a ferramenta aparece na vida real para seu amigo. Abigail continua sendo atormentada pela Condessa, enquanto Hutch se depara com uma porta trancada, e Swink abre para ele através do jogo. A Condessa está prestes a finalizar Abigail, e Hutch diz que talvez não consiga chegar a tempo. Então Swink joga rosas em Elizabeth, e consegue salvar Abigail por meio do jogo. Hutch chega no local e beija a garota. Swink diz para eles arrumarem os 3 pregos e se lembrarem de queimar o corpo da bruxa, assim como October os alertou. Swink também lembra para Hutch arrumar algumas rosas para enfrentar a Condessa, até que de repente a van se fecha e o jogo sai do pause. A carruagem preta começa a vir na direção do personagem de Swink, e ele consegue esquivar no último instante, após alcançar o controle pela janela. Hutch e Abigail correm para ajudar, então Swink quebra o vidro e consegue entrar na van, mas a sombra da Condessa aparece do lado de fora do veículo, e o rapaz começa a correr, dizendo que a bruxa está trapaceando, já que ele ainda não morreu no jogo. A carruagem está perseguindo Swink, e por sorte ele acha algumas rosas, então a Condessa desce do transporte e saca sua tesoura. Cortamos para Abigail e Hutch, que veem que o personagem de Swink foi finalizado. Dando ele como morto, ambos começam a se preparar para entrar na torre. A garota pega algumas rosas e Hutch retira 3 pregos de uma parede. Ele diz que precisam conseguir um martelo e Abigail mostra que pegou a tesoura da bruxa. De repente, a carruagem chega no cemitério e começa a perseguir os dois. Eles conseguem achar uma tumba e Abigail se esconde dentro. Mas Hutch decide enfrentar a Condessa. Ele pega uma das rosas e consegue fazer a carruagem desaparecer. Hutch entra na tumba e eles encontram uma passagem secreta dentro de um caixão. Então o rapaz deixa uma rosa na entrada da passagem, e a flor é misteriosamente carbonizada. O barulho de controle vibrando surge novamente, e a Condessa tenta um ataque pelas costas, mas Abigail age rápido e joga um punhado de pétalas na bruxa. Porém, mais assombrações começam a aparecer no local, e eles correm até uma sala em que a Condessa costumava finalizar suas vítimas, e deixam uma rosa no chão para não serem seguidos. Hutch encontra um caminho que leva até a torre, e chama Abigail para vir junto, mas a Condessa tranca a porta e separa os dois. Ele tenta abrir a porta desesperadamente. Abigail diz que eles não têm mais tempo e pede para o rapaz deixar ela ir e queimar o corpo da bruxa. Então Hutch entrega uma rosa para a garota se proteger e ela dá o isqueiro para ele conseguir executar o plano. Bom, tem várias ferramentas na sala em que Abigail está, inclusive uma espátula de ferro que poderia ser usada para quebrar a fechadura ou tentar tirar os pinos de ferro que seguram a porta. A fazenda tem pelo menos 200 anos, então podemos considerar que essa porta já está em um estado bem ruim, o que compromete a resistência dela e facilita essa abordagem. Hutch chega no quarto da torre e encontra a Condessa dormindo ao melhor estilo Bela Adormecida. Ele observa o corpo por alguns segundos e perde um bom tempo pegando os itens na mochila, que já deveriam estar preparados na sua mão ou bolsos. Enquanto isso, Abigail está chorando e fazendo um baby-care com a rosa, em vez de guardar para se proteger, o que é algo extremamente estúpido. A Condessa aparece e pendura a garota em uma corrente, então Hutch coloca um prego no coração e pescoço do corpo da bruxa. O espírito da Condessa está prestes a finalizar Abigail, mas Hutch consegue colocar o último dos 3 pregos e salva a garota. Um terremoto balança a torre e Hutch acaba esbarrando na mesa, fazendo com que uma luminária com um líquido inflamável e suas coisas caiam no chão. Ele se vira de costas para guardar os objetos na mochila e acaba baixando a guarda, o que não faz sentido, já que October avisou que só os pregos não funcionariam. O corpo da Condessa se levanta e ela retira os pregos. Hutch lembra que a bruxa odeia espelhos, então ele usa a tampa cromada do seu notebook para fazer Elizabeth ver seu próprio reflexo. A bruxa se enfurece e começa a gritar. Hutch usa o isqueiro no líquido inflamável que havia caído no chão e coloca fogo na Condessa.
cabeça. O incêndio se espalha pelo quarto e Hutch tenta sair pela porta, mas percebe que Elizabeth a trancou. Ele senta no chão e se lembra de seu trauma de infância, quando seu pai incendiou a casa para finalizar ele e sua mãe. Mas felizmente, Swink não foi finalizado. Ele consegue abrir a porta e resgata seu amigo. Então o corpo da bruxa é derretido e eles conseguem deixar a fazenda são e salvos. Após um tempo, vemos o vendedor que conversou anteriormente com o detetive King. Ele abre uma caixa e pega o Stay Alive, dessa vez com uma capa de verdade e na sua versão final. Nós vemos que o jogo está estampado em uma revista famosa de games, então o filme acaba com o vendedor colocando o jogo para rodar em um PS2, mostrando a cena da personagem da Condessa em sua torre. Bom, teoricamente eles acabaram com a maldição, então mesmo que várias cópias do game sejam distribuídas, provavelmente as pessoas não serão amaldiçoadas, já que a Condessa foi queimada. E com certeza a maioria dos jogadores não leria em voz alta aquela oração para invocar o espírito de Elizabeth, então eu acho que dificilmente ela voltaria a atacar. Fala galera, esse foi como derrotar Stay Alive. O que vocês acharam do vídeo? Vocês teriam coragem de jogar esse game se encontrassem uma cópia? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você tem medo de jogos de terror, jogue de luz acesa e evite ler possíveis frases que invocam espíritos, só pra garantir, né?